Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao 2, diz assim: E chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da parte das águas, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, e Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, junto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Algo que eu tenho grande zelo, e eu posso até usar a palavra orgulho, do modo santo, não orgulho humano, mas orgulho divino. Eu tenho muito orgulho da satisfação de dizer que aqui na Igreja Batista Sombra do Impotente, assim como na Igreja Batista Metropolitana, outra igreja que eu sou pastor, é que tudo que nós fazemos é conforme e de acordo com a palavra de Deus. E eu sou pastor lá desde o início da outra igreja, daqui, lá faz 19 anos agora, mês que vem. E eu sempre lanço esse desafio às pessoas. Não é bem um desafio, mas eu sempre digo o seguinte: se há qualquer coisa que nós fazemos ou não fazemos, você não entende, tem alguma dúvida, ou se pergunta, por que a gente faz assim? Por que nós não fazemos assim? Você tem toda a liberdade de vir para mim e perguntar. Mas por que aqui a gente faz assim ou não faz assim? Qual o motivo? E eu, então, mostrarei na Bíblia por que nós fazemos ou não fazemos de tal modo. E eu estendo essa liberdade, esse direito, esse dever que a igreja tem sobre qualquer coisa. Se eu pregar, ensinar, aconselhar qualquer coisa, eu não puder respaldar na palavra de Deus, contexto, dentro do seu contexto, eu também ignoro. Porque eu estou aqui para fazer as coisas de acordo com a minha vontade, o que eu gosto. Por isso que a nossa igreja aqui, uma outra, ela é independente, não faz parte de uma denominação, não tem uma matriz, uma sede, não tem alguém que está sobre nós. Aquilo que está sobre esta igreja, como deve ser qualquer igreja, é a palavra de Deus. Porque é central, porque é matriz, porque lá... nossa matriz está no céu. Então nós somos independentes. Então simplesmente nós tomamos a palavra de Deus, que vai definir como que a gente vai operar. E deve ser assim na nossa vida. Nossa vida deve ser conformada e regida pela palavra de Deus. Então, o que eu quero ver hoje é justamente a questão do culto. O que é, como é o culto bíblico. E de onde nós tomamos o nosso modelo de um culto bíblico. Agora é interessante, porque o culto bíblico deveria ter o seu alicerce, a sua fonte, aonde? Na Bíblia, que é o culto bíblico. Então tem que ter um respaldo bíblico. Tem muitas igrejas no mundo hoje que fazem um culto para agradar homens, para agradar uma denominação, para agradar o chefão lá, o supervisor lá, o grandão, não sei o nome que dão aí, que não faço parte, nunca fiz, e não a Bíblia. Então, eu quero hoje falar sobre o tema, como é o culto bíblico. E vamos usar como exemplo aqui. Existem outros, mas aqui ele resume de forma bem concisa, num lugar só. Mas existem outras referências no Velho e no Novo Testamento. Mas enfim. Então, eu quero ver hoje como que a gente deve fazer o culto bíblico, que aqui nós temos um exemplo bem detalhado, para a gente ver como deveria ser. Primeira coisa, olha o versículo que nós lemos, que diz assim, primeira parte. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só. Então aqui o que eu quero falar aqui é a questão da fidelidade. Nós temos que ser fiéis ao quê? Ao culto. Note que fala aqui que no 7º mês, estando os filhos de Israel, ou seja, o povo todo estava onde? Nas suas cidades. Cada um estava no seu campo. Aí eles fizeram o quê? Se ajuntaram. Se ajuntou o povo
povo se ajuntou. É interessante porque a palavra igreja, ela não vem, mas ela é a tradução da palavra no Novo Testamento, a palavra eclesia. E eclesia justamente se refere ao ajuntamento. Eclesia quer dizer chamados para fora, convocados para fora. Fora do quê? Aqui estavam nas suas cidades, foram chamados para fora das suas cidades para se ajuntar. Igreja é quando nós somos chamados para fora, onde nós estamos, dos nossos lares, onde seja, e nós somos juntados ao quê? A juntar. É a definição de eclesia, é a definição de igreja. Não só isso, mas nós saímos também do mundo, no sentido, não necessariamente que a gente está vivendo no mundo, não é isso, mas nós saímos de nossos lares, nós saímos dos nossos afazeres e nós nos ajuntamos. Então a primeira coisa do culto bíblico é a questão da fidelidade. Nós devemos ser fiéis aos nossos ajuntamentos, a nossa congregação. Não congregação como um substantivo, mas a congregação como um verbo. Nós devemos nos congregar, nos ajuntar. Tá? Culto bíblico tem que haver fidelidade aí, fidelidade de nós nos ajuntarmos. Segunda coisa é a união. O culto bíblico, uma característica é a união. Nós já temos aqui a questão que se ajuntou, tá? Mas seguindo o versículo 1 ainda, e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Era uma só pessoa? Não, mas se ajuntaram todos como um só homem. O que quer dizer isso? Havia união. Havia união. Não havia rixa, briga. Não havia essa questão de, porque eu não falo com fulano. Não, porque eu não vou com a cara da ciclana. Não, porque ela não faz parte do nosso grupinho. Uma igreja não é lugar de ter grupinho, de ter clubinho. Não, porque a gente não fala com eles porque eles ou elas. Tem que ter união. Se ajuntar como um só homem. Então tem que haver fidelidade, tem que haver união. A igreja é descrita no Novo Testamento como sendo um corpo. Você já viu um corpo desunido? O corpo só está desunido se estourar uma bomba. Aí vai um braço para cá, um braço para lá, um pedaço aqui, aí está desunido. Mas um corpo, ele por necessidade está unido. O braço está unido no ombro, a cabeça está unida no pescoço, e assim por diante. O corpo é unido, então tem que haver união. Infelizmente, tem muita igreja que não tem união. Não é problema da nossa igreja, mas tem muita igreja que tem grupinhos. Eu não, porque eu sou do grupo de louvor, por exemplo. Então, por favor, não fale comigo. Você não é do grupo de louvor, nem olhe para mim, você está abaixo. Não existe isso. Tem que haver união na igreja, tem que haver fidelidade, tem que haver união. União quando vamos louvar, união quando vamos orar, união quando está sendo feita a pregação. Já pensou, a gente louvando a Deus, aí tem um grupo aqui que está no telefone, não, porque não sei o quê, papapá, outro grupo ali, não, estou vendo o jogo de ontem aqui, aí outro ali, estou sólido, é união. Não, cada um está fazendo a sua coisa. Durante a oração, vamos orar em quê? Em união. Na pregação, em união. O pastor está pregando, alguém pode chegar aqui o meu WhatsApp. É união isso? Não, tem que haver união. Como um só homem. Isso é o que descreve um culto bíblico. Tem que haver fidelidade, tem que haver união. Ainda no versículo 1, outra coisa que tem que haver. Chegando no 7º mês, versículo 1 ainda. Chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. A próxima coisa que é importante e é até cômico ter que falar isso, é que tem que ter a palavra de Deus. Aqui eles chamaram o escriba. Quem era o escriba? O escriba era um grupo de pessoas que eles tinham, por natureza da sua família, lembrando que Deus separou o povo em tribos, de acordo com o seu patriarca, e deu certas funções para o povo. Enfim, mas aqui o escriba, ele era responsável pela palavra de Deus, tanto guardar, como copiar e zelar por ela, etc. Então, chamaram Esdras
e disseram a ele: traga o livro da lei de Moisés. O que seria isso para a gente hoje? O que é o livro da lei de Moisés? O livro da lei de Moisés é conhecido como o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Esse pessoal aqui, eles não tinham 66 livros como nós temos. Eles não tinham, obviamente, o Novo Testamento. Eles não tinham também boa parte do Velho Testamento, eles não tinham. Por quê? Porque estavam vivendo aquela época, a época dos profetas. Então, muito profeta não tinha profetizado ainda. Então, o que eles tinham, o que era a Bíblia para eles, hoje são 66 livros. Para eles, eram 5. Mas era o quê? A palavra de Deus. Então, o culto tem que ser centrado na palavra de Deus. E o louvor e a adoração é importante? É importante. Mas não é o principal. Não é o centro. Sabe que você podemos louvar e adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. É importante fazer na igreja? Claro que é importante. Eu não estou dizendo que não é importante, o que é errado, de modo algum. Não estou dizendo isso. Mas o foco do culto bíblico é a pregação da palavra de Deus. Porque a pregação da palavra de Deus está ocorrendo aqui e agora. Ela não vai ocorrer amanhã de manhã, hoje à tarde. Não, ela ocorre aqui e agora. Porque estamos fielmente ajuntados, reunidos, para o quê? Para louvar a Deus, sim. Mas mais importante do que isso é a pregação da palavra. Tem muita igreja, eu não quero citar, e também nem posso dizer exatamente, porque eu não estou lá, mas eu sei o fato de ter muita igreja que o culto demora 2 a 3 horas. E a pregação é 15, 20 minutos, muitas vezes. E o resto é o quê? É louvor e adoração. Algo está errado. Está desequilibrado. Dizendo que não deve ter ou errado ter. Não, mas o principal. Ah, pastor, então se o culto é 3 horas, então a gente tem que dar mensagem de 2 horas e meia e meia hora de... Não, também não se adianta assim. Eu pergunto o seguinte: o culto tem que durar 3 horas? Algum lugar na Bíblia fala que o culto tem que durar 1 hora, meia hora, 10 minutos? Fala. Então vamos ter um culto. Nós, como igreja, podemos ter um culto razoável. 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Por quê? Porque dá para você fazer tudo o que tem que ser feito. Dá para você pregar a palavra, dá para você louvar a Deus, dá para ter comunhão, dá para ter culto. Você sabe, quanto mais longo o culto, melhor. Não necessariamente. Não é errado ter um culto de 2, 3, 4 horas. Não é errado. Agora eu pergunto, será que a pessoa vai ficar atinada, ligada no culto? Que vai durar 2, 3, 4 horas? E por isso que muitas vezes as pessoas... eu já tive igreja que a pessoa entrava e saia do culto. Como quase que para ter um recreio. Por quê? Você aguentar 3 horas de culto, às vezes, fica meio pesado. Isso não é espiritual. Chama o que você quiser. Agora, cada igreja, não estou dizendo é errado ter culto longo. Cada igreja define o que quer fazer. Tá? Quer ter um culto de 1 hora? Quer culto de 3 horas? Não tem problema nenhum. Conquanto que o foco seja a pregação da palavra de Deus. Só isso. O culto tem 3 horas de duração, pelo menos mais da metade, deve ser pregação. Eu, pessoalmente, acho uma mensagem de 1 hora e meia um pouquinho longa. Eu acho que a atenção da gente. Então, assim, a palavra de Deus tem que ser central. O que mais? É para todas as idades. Olha o que falou aqui, versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. O Danilo, por exemplo. Danilo, ele pode ouvir com entendimento? Não. Então, o culto não é para o Danilo. Por quê? Porque ele é normal, ele tem o quê? Tem quantos meses? 9. É normal uma criança de 9 meses não ter entendimento aqui para estar entendendo o que o pastor está falando. Então o culto não é para ele. Mas, se a criança tem 5, 6, 7 anos, já tem entendimento? Não vai ter tanto entendimento quanto a gente, mas já tem algum entendimento, ele já pode entender, já pode aprender com entendimento. Então tem que ter um culto. Agora, por que a gente faz um culto, tanto aqui quanto na outra igreja, na metropolitana? Por que nós temos um culto infantil?
Porque se você colocar aqui, se tu trouxer seus filhos, seus netos, sobrinhos, visitantes, todas as crianças que forem de 4, 5, 6, 7, 8 anos, o que vai acontecer? Para eles não vai ter muito entendimento. Para eles não. O que acontece? Vira bagunça. Com todo respeito. Então o que a gente faz? A gente tem o quê? Um culto para eles. As crianças nesse momento, elas não estão lá simplesmente enchendo linguiça. Não, elas estão aprendendo. Sobre o quê? Sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a importância de ser obediente aos pais, ser obediente aos professores, de estudar, de se comportar, de obedecer. Eles estão aprendendo. Eles estão tendo o quê? Um culto. Mas um culto visado à idade e às necessidades e à realidade deles. É crueldade você botar uma criança de 6, 7, 8 anos aqui para ouvir essa mensagem aqui agora. Por quê? Porque de repente não vai ser tão visado a ele. Tá? E o que vai acontecer? Vai ficar distraído, vai ficar inquieto, vai começar a fazer bagunça, começar a andar, e vai atrapalhar o culto para as outras pessoas, vai atrapalhar o quê? A pregação da palavra de Deus. Então é importante, é para todo mundo, para todas as idades. É para os jovens também, é para os velhos, é para os novos, é para solteiro, para casar, é para todo mundo deve ser ministrado. Muitas vezes crianças são colocadas, ou são tirados e colocados no castigo no lugar para não atrapalhar, que está errado, tem que usar aquele tempo para ter o culto deles, ou são largados aqui no culto e acabam atrapalhando. Para todo mundo e para eles também. Tá? Então, um culto correto é para todas as idades. Aí você tem que também focar as idades para ser proveitoso para todos. Tá? Outro grupo que deve ser, deve ser retirado são as criancinhas. Por quê? Porque eles vão lá, eles ficam lá brincando, ninguém está ensinando nada para eles, eles não têm entendimento. Eles ficam pintando, colorindo, enfim. Tá? Mas isso é criança que não tem entendimento para estar aprendendo. Tá? Mas depois de uma certa faixa, isso é claro, isso muda. Nós não devemos desprezar. Tá? Tem igrejas que não gostam de crianças. Não, crianças não, porque vão dar trabalho. Crianças não vão dar trabalho. Crianças são o trabalho. Crianças são a obra. Crianças são o futuro da nossa família, o futuro da nossa nação, o futuro da nossa igreja. O Everton não está aqui hoje, mas o Everton, quando começou a vir para a igreja, o Everton tinha acho que 1 ou 2 anos de idade. Pois é. Hoje ele está aí, 20 anos, é um adulto, é bom, ele ajuda no culto infantil, ele ajuda aqui no louvor, ajuda em outras coisas. Quarta-feira, por exemplo, ele que dirigiu o culto na outra igreja. Então o que acontece? Você via o Júnior, 19 anos atrás, você não enxergava. Mas com os olhos da fé você vê que aquela criança de 2 anos, hoje, 19 anos depois, está na igreja. Você não pensa na igreja. É um adulto responsável, trabalha, estuda, enfim. Por quê? Porque foi investido. Nós não devemos simplesmente pegar a criança. Criança vai dar oferta? Não. Criança vai dar dízimo? Não. Criança vai ajudar em alguma coisa? Não. Criança vai dar trabalho? Não quero trabalho. Então, crianças, bota lá fora aí, para encher a paciência. Não. Nós investimos. E como o Júnior, tem muitas outras crianças que eram crianças, hoje são adultos, estão engajados e ajudando na igreja. Por quê? Porque o culto bíblico é para todo mundo. Não é só para algum grupo de pessoas. O que mais? Versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e os ouvidos, e todo o povo estava atento ao livro da lei. Muito bem. Havia uma sede da palavra de Deus. Agora veja só. Foi lido o livro desde a alva. O que é alva? Quando o sol nasce. Aliás, a alva é um pouquinho antes do sol nascer. Até ao meio-dia. Caramba! Bora? Tá? Agora veja bem. Por que eu ouvi isso? Sabe por que eu ouvi isso? Porque o povo ficou. O povo ficou. Por que o povo ficou? Porque havia uma sede. Note que isso não era uma pregação. Isso foi a leitura da palavra de Deus. Por que, pastor? Você tem uma Bíblia? Esse é um privilégio, porque na maioria da história da humanidade não era para todos. Aliás, a maioria não tinha.
O preço de uma Bíblia. Não dava para você ter uma Bíblia em casa. Inclusive, na Idade Média, na Europa, uma igreja de tamanho razoável, tinha uma Bíblia. E essa Bíblia, muitas vezes, ficava acorrentada ao púlpito. Por quê? Para ninguém levar embora, para ficar ali. Porque ninguém... Dizem os historiadores que uma Bíblia, naquela época, valia o salário de alguém, o salário médio de um ano. Você tinha que trabalhar um ano todo, não gastar um centavo para poder comprar uma Bíblia. Quantas pessoas você acha que tinha uma Bíblia em casa? Só se fosse um rei, um nobre, uma pessoa muito rica, mas pessoas abaixo de um rei, de um nobre, de um rico, e rico não tinha. E como é que eles ouviam a palavra de Deus? Com quem eles iam, e a palavra de Deus era pregada, mas também era lida. Era lida. Hoje você pode ter em casa, você pode ouvi-la, tem MP3, tem ela gravada, tem ela na internet, tem ela escrita, tem ela no YouTube. Não falta oportunidade. Você pode ouvir, ler, assistir, consumir, naquela época não. Mas havia uma sede da palavra de Deus. Muitas vezes, aqui não aconteceu isso, mas na outra igreja, muitas vezes, tinha um visitante que ele entra, está no culto lá, e no mesmo culto, na mesma pregação, e simplesmente fica bem e vai embora. Tudo bem, pode ir. Por quê? Porque não queria. A pessoa não queria estar ali, não queria estar ouvindo, a pessoa não, sei lá, não sei, está vendo alguma coisa, chateou, não sei, não estou aqui para chatear ninguém, mas também se chatear, fale com o autor do livro, tá? Eu só estou pregando. Mas enfim, eles ficaram desde manhã até meio-dia, ouvindo. Então havia uma sede. Então o culto bíblico é para a gente ter fidelidade para parecer e se ajuntar, tem que ter a palavra de Deus, tem que ser para todas as idades e tem que haver uma sede de quem? Do povo. Tem muita igreja que não tem pregação, a pregação é 10, 15, 20 minutos, uma coisinha bem curtinha, e às vezes é bem rala. Como assim rala? Começa assim. Deus é amor. Você é lindo, Deus é lindo, todo mundo é lindo. Amém. Pronto, estou exagerando, mas é uma coisa tão água com açúcar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que haverá tempo que não suportarão uma sã doutrina, mas terão coceira, comichão nos ouvidos e ajuntarão para si mestres, falsos mestres, a pregar os que eles querem ouvir. Eu estou parafraseando. Mas é isso. Se você acha que eles ficariam das 6 da manhã até meio-dia ouvindo a palavra de Deus se eles não quisessem? Não, eles queriam. Por quê? Havia uma sede pela palavra de Deus. O culto bíblico é caracterizado justamente também por isso. O que mais? Versículo 3. E lendo o livro desde a praça até diante da porta das águas, desde a alva até meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, continua. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Todo mundo estava o quê? Atento. Os ouvidos estavam atentos. Outro componente do culto bíblico é que o povo prestava atenção. O povo prestava atenção e o povo se comportava. Vou dizer uma coisa aqui que vai... Não sei se vai chocar, mas eu já estive no culto. Não era no Brasil. Então, e não era de uma igreja, eu estava visitando a igreja. Eu sentado no culto, e o culto durou, sei lá, 2, 3 horas. Pregação nada. Muito tocada, muito louvor, entre aspas. E de vez em quando você ouvia a pessoa falando, rapaz, eu vou dar um pulinho aqui. Aí saí, lá de fora tinha um carrinho que vendia refresco, pipoca, lanches. O povo saía, fazia um lanche e voltava. Eu ouvi mais de uma pessoa, pasmem, e vou sair para fumar um cigarro. Eu não estou exagerando, Deus me testemunha, ninguém me contou. Eu ouvi com essas orelhas aqui que o chão vale comer. Eu ouvi. Então, vamos dar um pulinho aqui que eu vou fumar um cigarro. E ela não entra e sai constante. Não, mas não todo mundo, mas tem muita pessoa entrando e saindo no meio do grupo. Tinha pessoas prestando atenção, com certeza, mas tinha muita gente que não estava prestando atenção. Muita distração, talvez. Por isso que é importante ter um ambiente
que não traga distração. E é muito importante que a gente não cause distração. Porque quando a gente causa distração, nós estamos tirando a atenção de outra pessoa ao que está sendo feito, pregado, falado ali na igreja. Então, devemos prestar atenção para não distrair e não sermos distraídos. Porque o povo prestava atenção. O ouvido estava atento, estava sendo ouvido. O que mais? No versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para ele, para aquele fim. O que é isso? Havia o quê? Um púlpito de quê? De madeira. Pastor, então se o púlpito for de vidro, ou de pedra, ou de... Está errado. Eu não diria. Mas tem que haver a centralidade de um púlpito. Por quê? Porque tinha. O que é centralidade? Muitas vezes o centro, você olha para a igreja, para frente da igreja, não tem um púlpito. Tem muita igreja que tirou o púlpito. Não tem mais púlpito. O pastor prega sentado no banquinho aqui. Aí não está pregando, está conversando com o povo, fica em pé, nada, fica em pé, senta no banco aqui. Cadê o púlpito? Tiraram um púlpito. Tem que ter uma centralidade do púlpito. Por quê? Porque é do púlpito que a palavra é pregada. Existem igrejas na Inglaterra reformadas, nós não somos reformados, nem somos protestantes. E eu já preguei numa igreja dessa, que era uma igreja reformada, mas que hoje é uma igreja batista. E é interessante porque o púlpito, ele não fica no centro, ele fica no lado e fica alto. Você tem que subir uma escadinha aqui e você fica... Por quê? Porque no centro eles têm outras coisas. Tem um altar com uma mesa, eles faziam coisas... Era o centro da atenção, era o púlpito? Não, o centro da atenção era o púlpito. O púlpito estava do lado para cima. E 2, não era pregado aqui, ó. Era pregado assim, ó. O pregador pregava assim, lá para baixo. Vocês, né? A ralé. Você, eu não, eu sou o reverendo. Vocês são os não reverendos. Vocês são os restos. Então, botar o cara lá em cima. Também tinha a questão do som, tá? Ficava lá com o som projetado. Mas o que eu estou dizendo é isso. Tem que subir uma escadinha. Tá? E eu preguei uma vez, numa igreja dessa. Não era uma igreja assim, uma igreja batista, mas o prédio local, antigamente era uma igreja reformada, e tive lá que subir lá. Tem até uma curvinha, né? Você sobe, fica lá em cima, você fica lá como se fosse uma galinha no puleiro, lá em cima, né? Mas deve haver uma centralidade. Muita igreja você vai, você nota, sabe o que é? Um monte de instrumento. É uma bateria aqui, não sei o que mais lá, blá. Por quê? Porque o centro, o foco do culto não é o culto, não é a pregação da palavra. É o, entre aspas, o louvor, que já é outra questão. Tem muito louvor que não é louvor, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para outra hora. Então tem que haver uma centralidade. Eu confesso uma coisa. Tem que ter um púlpito. Mas note o que fala aqui. E essas dos crimes estavam sobre um púlpito. Fala quem estava atrás do púlpito. Estava sobre o púlpito. Eu só conheço uma igreja, talvez há outras igrejas. Eu só conheço uma igreja, tanto que eu conheço, e eu preguei nessa igreja, onde o púlpito, ele começa aqui, e o púlpito tem uma plataformazinha aqui, né, aqui atrás. Então você está sobre o púlpito, quer dizer, o chão, tem uma peça no chão que faz parte do púlpito. Tá? Por que esse púlpito? Porque esse púlpito dava um destaque para o pregador. Tá bom? Mas é importante ter o púlpito. Muita igreja desfez. Eu não diria que o material, porque naquela época tinha madeira. Está feito de madeira. Tem púlpito hoje que é feito de metal, vidro, pedra, tá? Que não era o caso na época. Então, acho que o material de que o feito o púlpito não tem muita consequência, mas que tem o quê? Que tem o púlpito e tem uma posição central. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, que estava acima de todo o povo. Entendeu? Estava acima de todo o povo, era uma plataforma, porque era o povo de todas as cidades. Tá? E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Mas, pastor, por que quando a gente vai ler a palavra, a gente fica em pé? Quando lemos a palavra de Deus, ficamos em pé,
respeito. Quando você está em casamento, a noiva entra, o que todo mundo faz? Fica em pé, se levanta. Por quê? Honrando, respeitando. Se estamos sentados e entra alguém de importância, tendência de ficar em pé. Se você está na mesa, homens, essa é para você. Você está na mesa e uma mulher vem para estar na mesa, você faz o quê? Você fica em pé. Por quê? Respeito. Isso é coisa antigamente. Antigamente as pessoas tinham mais respeito. Como diz o ditado, respeito é bom negócio. Não só comigo, mas também para estender para as pessoas. Respeito. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, por respeito, nós ficamos em pé. Mas já tem igreja que não fica. Tudo bem, eles não fazem assim. Eu estou dizendo porque nós fazemos. Eu estou explicando porque nós fazemos isso. Então, nós fazemos isso por respeito e por essa questão aqui. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O que deve haver no culto bíblico? Emoção e participação. Como assim, pastor? Bom, aqui a gente viu que a palavra foi lida, Deus louvou o povo e o povo respondeu o quê? Amém, amém. No culto bíblico deve haver participação e emoção. Como assim, pastor? Eu falo isso até da igreja batista metropolitana. Não era assim, mas hoje em dia está meio manso. Como assim, pastor? Não há nada errado. Só levantar a mão e falar amém. Glória a Deus. Agora, não é para ser uma coisa forçada, mecânica, entendeu? Não é para estar dizendo assim, ok, todo mundo levanta a mão e fala amém. Amém. Não, tem que ser espontâneo, tem que ser do coração. Não é obrigado, mas pode haver participação. Quer dizer um amém, quer dizer um glória a Deus. Tem igreja que é proibido. O que você falou? Deve haver a liberdade de haver participação. Também não é obrigado. Já tem igreja que é quase que forçado, né? Se você não falar amém, glória a Deus, dando uns 2, 3 gritos e dar uns pulos, sair correndo, você é tido como um perdido satânico. Também não é assim. Tem que ser algo espontâneo. E outra coisa, tem que ser algo com ordem. Eu sei de igrejas que, de vez em quando, dá vontade de alguém sai correndo no meio da igreja, não volta correndo, gritando, no mesmo culto, atrapalhando a pregação, atrapalhando a hora. Também, a participação tem limites, algo com ordem e com decência. Então, a participação que deve ter também. Tá bom? Versículo 7. E Jesuá, Bani, Selíbias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Massareias, Quelito, Azorias, Rabi, Ramã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo a lei e o povo estava no seu lugar. Havia o quê? Ensino. Ensino. Esse monte de nome comprido aqui eram os escribas, eram os professores. Então havia um monte de pessoas que ensinavam. Aqui, por exemplo, está eu aqui, estou pegando isso aqui, os jovens, está lá, o meu gênio está lá hoje. Aí tem a Luana, o Herbert. Existem o quê? Várias pessoas fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus. Tem que haver ensino, pregação, leitura da Bíblia, tudo isso é importante. Muito importante ter ensino. Se a pessoa vem para a igreja e não aprende nada, não está errado. A gente não veio aqui para encher linguiça, bater ponto e pronto, fui para a igreja essa semana. Fui para a igreja hoje, acabou, pronto, fui, fiz uma coisa. Não, aquilo tem que mudar, tem que transformar, tem que ser ensinado, tem que aprender alguma coisa. Isso é muito, muito importante. Por último, versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fizeram que, lendo, se entendesse. O que é pregação? O que é pregação? É ler no livro, declarando. O que é declarar? Declarar, você fala, declarando e explicando o sentido. O que eu faço aqui domingo de manhã? Eu faço o quê? Eu leio do livro e eu declaro explicando o sentido. Faziam
lendo se entendesse. A minha função, a função da igreja, de quem ministra a igreja, é ler, é proclamar, declarar e fazer entender o sentido da palavra de Deus. Se não tem isso, e as outras coisas, não é bem tudo bem. Isso é o central, é explicar, é declarar e fazer entender o sentido da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que vai fazer diferença em nossas vidas é a palavra de Deus pregada, explicada, entendida. O que é entendida? Aqui, ó. Tem que entender aqui. Por que é importante entender aqui? A fé vem pelo ouvir. O ouvir é o ouvido. Ouvir é uma porta de entrada. Nós temos os olhos e não temos ouvido. Temos os sensos também, mas para o que eu estou falando aqui, o ouvido é uma porta de entrada. Aonde? Entendimento. A fé começa pelo ouvido. A fé começa pelo entendimento. A fé começa aqui. Aí depois vem para cá, no coração. Como é que você vai crer no coração se você não entende o entendimento? Você não pode crer no que você não sabe. Você não pode crer no que você não entende. Então tudo começa com entender. Você entende para crer. E quando você crê, realmente crê, o que acontece? Você confia, você age. Aquilo vai gerar uma obra na sua vida. Tiago falou o quê? Que a fé sem obra era o quê? Morta. Por quê? Porque se a fé não produz diferença nenhuma na sua e na minha vida, então ela é morta. Não serviu de nada. Mas tudo começa com entendimento. E aqui fala, declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Tem que começar aqui, tem que entender. Quando você entende, você pode crer e colocar em prática. Você não vai colocar em prática aquilo que você não crê. E você não vai crer aquilo que você não entende. Então tudo começa com entender. Fé sem obras. Um exemplo que eu gosto de dar, se eu chegar assim para a irmã Maria José lá, irmã, tem uma cobra descendo a escada não, descendo a parede. Ela vai lhe morder, e a cobra venenosa, mordeu e morreu. Ela para a irmã, para mim, eu acho que ela nem piscou. Sabe por quê? Ela não viu? Ouviu. Ela não é surda, ela ouviu. Ela não creu. Pastor, como é que você sabe que a irmã não creu? Ela está sentadinha ali, ó. Não deu pico. Nem piscou os olhos. Você acha que se eu tivesse acreditado, crido, que havia uma cobra venenosa que ia morder, ela ia estar ali? Não. Ela ia estar aqui, ó. Num pulo só. Ai. Essa é a diferença de uma fé. Você pode até ouvir. O pastor falou que tem uma cobra que vai morder. Ouviu, mas não creu. E porque não creu, não agiu, ficou sentado. Agora, e se tivesse uma cobra? Ele ter morrido. A diferença foi o quê? As duas vezes ouviu, mas só uma vez creu. Eu não posso crer no que eu não conheço. Isso é importante a gente estar vindo para a igreja, tendo o culto bíblico, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação, sendo ensinado. E é triste dizer isso, mas tem muita igreja que não tem o culto bíblico justamente por isso. Porque não tem boa parte dessas coisas. E aquilo não é então o culto bíblico. Então, aqui em Neemias 8 nós temos um modelo, um exemplo, que inclui o que deve estar no culto que agrada a Deus.